Pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram do nosso hospital. Esse Instagram que está fazendo bastante sucesso. Em julho a gente conseguiu bater o recorde de 10 mil seguidores e esse número tem crescido bastante. A gente já está com 13 mil seguidores. Antes de mais nada, acho que vale a pena me apresentar. Então, meu nome é Jader Junqueira, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia de joelho. E hoje a conversa vai ser muito boa, porque vai ser uma mistura de ortopedia, medicina esportiva, lesões e superação. Então vamos dar mais um tempinho para a Paula e para o Marco conectar. Esperar mais um pouquinho, o pessoal vai entrando. Não sei se eles já estão conectados. Já está conectada. Oi, Paula. Marco Aurélio também já está. Então, Oi, como eu estava Jader. dizendo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Oi, Olá, olá. doutor. Seu Tudo lindo. jóia, Paula? Como eu estava dizendo aqui, a conversa hoje vai ser muito boa, porque vai ser uma mistura de ortopedia, medicina esportiva, lesões e superação, né? Então a gente já está com o Marco Aurélio. O doutor Marco Aurélio é meu colega, ortopedista, ele é especialista em cirurgia de quadril e joelho. E estamos também com a Paula, que ela é bicampeã olímpica, estrela do vôlei, e aqui no Hospital Moriá também é nossa paciente querida. Então, assim, o bate-papo hoje vai ser um pouquinho sobre lesões em atletas de alta performance e lesões também em atletas de fim de semana. A gente vai falar um pouquinho sobre que lesões são essas, como é que acontecem as avaliações, os procedimentos cirúrgicos, todo o pós-operatório. Então, queria, Marco e Paula, que vocês se apresentassem para a gente um pouquinho. Marco, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou médico ortopedista, sou paulistano aqui, natural da capital. Fiz toda a minha formação aqui na Faculdade de Medicina da USP, faculdade, residência, especialização. E estou aqui no Moriá há quase uns 6 anos nesse projeto aí no Centro de Artroplastias e desenvolvendo aí, trazendo técnicas e novidades aí, inovações para a nossa prática do dia a dia aqui na ortopedia. Legal, que Ai, ótimo. não, eu não vou nem começar a falar o que eu acho dele, viu, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai ter tempo aqui para falar. Tudo isso que ele falou é porque ele é modesto, ele é muito mais que isso. Eu acho que, em primeiro lugar, ele é um grande ser humano, uma pessoa que me encantou desde o primeiro momento, no pior momento da minha carreira, provavelmente. Foi um cara que me abraçou, me acolheu de uma forma incrível. Então, tenho muito a agradecer a você, viu, doutor? Muito mesmo. Imagina. E tenho certeza que tudo que você fez, que transformou minha vida, vai fazer diferença na vida de muitas pessoas também. Amém. Antes de me apresentar, eu quero dizer muito prazer, Jader. Nós não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas estou muito feliz de estar aqui, feliz de você estar aqui com a gente. Quero agradecer imensamente, eternamente ao Hospital Moriá por ter feito parte disso, né, desse renascimento. Para mim está sendo realmente como se eu me sinto assim com 18 aninhos depois desse feito maravilhoso. Então eu agradeço de coração ao hospital por todo o carinho, todo o empenho, enfim. Nossa, não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão. E com relação a Paula Piquet, eu sou nascida em Brasília, natural de Brasília, sou bicampeã olímpica, sou mamãe da Mel, de 15 anos, que já joga vôlei. Sou esposa de Alexandre Folhas, há 19 anos. Não é fácil, mas é bom. E tenho um histórico de lesões, infelizmente, pela minha longa carreira, um histórico de lesões grande, inclusive. O doutor Jade é especialista em joelho, né? Então, assim, eu sou cliente de todos vocês, gente. Tenho 17 torções de tornozelo, uma coluna diagnosticada com 70 anos, desde os meus 26. Tenho prótese de quadril, 3 cirurgias no joelho esquerdo, enfim. É um compêndio ortopédico, hein? Exatamente. Eu sou uma cliente assídua de vocês, uma paciente incrivelmente assídua. Mas digo que é o preço a se pagar. Atleta de alto rendimento realmente precisa entender que há esse preço e faria tudo de novo, né? Se tivesse tempo e articulação para isso. Mas tenho muito orgulho de tudo que eu fiz.
de tudo que nós fizemos pelo país. Hoje, assim, olho para trás e vejo que realmente tudo valeu muito a pena. E muito feliz também por estar vivendo essa nova fase da minha vida. E boa noite para todo mundo que está bombando aqui, né? Ah, que legal, gente. Obrigada, viu, por compartilhar esse momento com a gente. Peraí que eu vou parar de falar, tá, Jada? Só para terminar. Fica à Então, assim, você vontade, né? vê que a gente tem uma lista aqui de perguntas que o pessoal foi mandando. Tá? Hum. Daria para ficar a tarde inteira numa live. Né? Que Assim, vai ser uma delícia. assim, eu Não, só eu para vou terminar começar mesmo, a fazer perdão. algumas perguntas que o pessoal mandou e aí vocês vão. A gente vai navegando aí pelas perguntas e o Marco Sim, me vamos sim. mostra a experiência dele. Legal. Não, só É para assim, ó, tem terminar, assim, uma depois primeira dessa minha pergunta. experiência, antes da primeira pergunta, Jada, perdão, Não tô ouvindo. eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que me acessaram, que me contataram para falar sobre o mesmo problema. Então, assim, eu não imaginava que era um problema tão comum, né, no nosso país e realmente pessoas conhecidas, pessoas até que amigas que eu nem imaginava que tinham o mesmo problema, muitos fãs, muitos admiradores que chegaram até mim e assim, graças a Deus existe hoje a rede social que dá esse acesso, né, para a gente poder compartilhar nossa experiência e ajudar essas pessoas a tomarem boas decisões e melhorarem a sua qualidade de vida. Legal. Legal. Ô, Paulo, até falar uma coisinha para o pessoal que eu acho bem interessante, né? Quando a gente fala de esporte, às vezes as pessoas não têm noção do que é o esporte de alto rendimento, né? Fala rapidinho assim, o que é uma semana normal na sua vida de atleta no teu auge aí, só para o pessoal entender. É uma coisa que todo mundo me pergunta. Assim, o esporte é muito legal numa medida correta, né? Aquele eventual é perigoso porque as pessoas se machucam. E aquele muito competitivo também é perigoso porque as pessoas se machucam, né? Como que era a tua rotina aí? Como que era uma semana pauleira aí no treino? Não, ótima pergunta. Gente, esporte de alto rendimento não é saúde. Realmente é um desgaste incrível, porque assim, vamos falar de uma semana, né? O que acabou acontecendo durante 24 anos da minha vida. É uma dedicação inteira com o seu tempo, você não programa os seus dias, você está acima do seu limite físico o tempo inteiro, o limite psicológico, a pressão psicológica é muito grande, a competitividade por posição é muito grande, é constante. A gente convive com dores permanentemente. Eu juro que não me lembrava da última vez em que eu fui dormir sem dor. Então, eu acabei abrindo mão de toda a minha adolescência. Meu casamento foi comprometido em algum momento. Eu joguei até o 6º mês de gravidez e com 24 dias de parto estava treinando. Então, assim, é uma rotina que exige puramente paixão, dedicação, entrega total. É uma rotina que, mesmo que apareçam mais as glórias, né? É preciso realmente ter certeza do que quer, até porque ser atleta de alto rendimento tem que, com o tempo, aprender a ser forte, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente, né? E vencer adversários é difícil, mas em vários momentos, vencer o seu próprio corpo e vencer os seus próprios limites é ainda mais pesado, né? Então, essa é a nossa grande missão. Legal. Tem uma galera fazendo um monte de perguntas, Tem um monte. né? Olha, a Ó, deixa Gleides. eu perguntar para vocês aqui. Tem uma pergunta que veio do Max D'Amico. Eu vou falar mais ou menos pelo perfil do Instagram, mas é Max D'Amico. E uma pergunta interessante que ele queria saber um pouco como é que era a questão da preparação psicológica de vocês. Eu acho que é uma curiosidade que o pessoal tem, se tem algum preparo psicológico específico ou se não, como é que é esse preparo psicológico dentro de um time olímpico? Olha, dentro do time olímpico, quando a gente entra no ciclo olímpico, realmente é necessário fazer, porque o nível de cobrança é muito alto, né? É o campeonato mais importante para a nossa modalidade.
Então, é preciso fazer um trabalho específico psicológico. Porém, é a luta diária que vai realmente testando a parte mental, que vai, as dificuldades é que vão fazendo a gente amadurecer, aprender a lidar os obstáculos que aparecem. Eu acredito que, eu digo que é a lida do dia a dia que vai fortalecendo a gente. E não tem para onde correr, sabe? Hoje a Melzinha, por exemplo, é de uma nova geração, onde ela tem muito mais informação, tudo que é relacionado à internet traz tudo muito rápido para essa geração. Então, talvez essa geração se torne um pouquinho mais ansiosa para realizar os seus sonhos, para realizar os seus objetivos, por essa tendência, né, de tudo ser muito rápido. Saibam que tudo realmente vai precisar de muita dedicação, do seu tempo, da parte psicológica, principalmente para suportar todas as barreiras e dificuldades que virão. Legal. Legal. Marco. Olha, tem uma senhora que perguntou se ela pode fazer a prótese, se ela pode fazer a cirurgia de quadril com 72 anos. Fala aí, doutor. Teoricamente, pode fazer em qualquer idade, né? O mais comum mesmo são as pessoas que têm acima de 70 anos no nosso dia a dia. Mas, como eu já falei algumas vezes, está ficando cada vez mais frequente as pessoas mais jovens buscar esse tipo de alternativa, justamente porque a pessoa mais jovem ela quer continuar sendo ativa, quer ter qualidade de vida numa fase que ela é mais produtiva, né? Então, lá atrás, há alguns anos, tinha um pouquinho de restrição em relação à idade, era uma cirurgia que se reservava mais para os pacientes idosos, mas hoje a gente define o momento ideal para a cirurgia quando ele afeta as rotinas e a qualidade de vida do paciente, o que acaba sendo uma decisão muito mais do paciente do que médica propriamente dita, né? Essa conversa que a gente teve lá, falou, como é que você está nesse seu momento? Você falou, ó, cheguei no meu limite. Então, independente da idade, esse é um bom momento, quando a pessoa chega no limite, já não tem mais como lidar com dor, limitação, aí é a hora boa de fazer a cirurgia, né? Legal. Eu bem sei como é que é. Eu sei muito bem qual que é a hora. Olha, Jader, eu vou trazer uma pergunta aqui, um comentário, e vou passar a bola para você, até porque eu tenho uma pergunta para fazer depois, para você, pessoal. Juca Araújoa perguntou assim, a prótese de joelho é o último recurso? Qual o recurso anterior? Depende, claro, do problema que ele tem, né? A ideia é mais ou menos igual a de quadril, porque o tratamento, quando você faz o diagnóstico de artrose, ele nunca vai direto para a cirurgia definitiva. Você pode passar por uma fase, quando você faz o diagnóstico de artrose, abre uma lista de coisas que você pode fazer para tentar fazer com que o paciente melhore o controle de dor e a qualidade de vida. Então, a gente começa com fortalecimento, fisioterapia, perda de peso, tem algumas medicações para cartilagem, que não tem ideia de regenerar a cartilagem, a ideia é mais controle de dor, redução de inflamação. Tem algumas infiltrações que dá para fazer no joelho, principalmente com ácido hialurônico, que é como se fosse uma graxinha dentro do joelho. E muitas vezes o paciente fica com uma dor controlada durante anos. Você consegue postergar a cirurgia. Até que chega num ponto, que é o mesmo que o Marco falou, em que o paciente vem e fala, não, para mim é o limite, já estou fortalecendo, já estou com o peso ideal, já fiz um monte de infiltração, não dá mais. E aí, nesse momento, é a prótese. Então, a gente costuma dizer que a indicação da prótese, quem dá é muito mais o paciente do que o médico. Porque, às vezes, do ponto de vista médico, ele tem indicação, mas o paciente não quer, ele está conseguindo manter uma qualidade de vida boa. Então, é mais ou menos igual a prótese de quadril. O grande ponto é que, assim, o pós-operatório do quadril é muito mais animador, porque você vê, o paciente rapidinho está super bem de novo. Então, verdade. E eu, infelizmente, tenho essas duas experiências. A pergunta que eu queria fazer em cima dessa é que, assim, eu tenho as 3 cirurgias que eu fiz no joelho esquerdo, nas 3 eu dobrei ele todo, normalmente, porém, com o tempo ele fibrosou.
e ele só dobra 90 graus. Não dói, não me incomoda, mas ele não passa de 90 graus. Fiz um exame e realmente já tenho, a articulação já está muito colada, né? A cartilagem já não existe, e aí ele não tem mais essa mobilidade. Tenho indicação para prótese do joelho. E aí eu pergunto, devo fazer enquanto não me incomoda só para ganhar a mobilidade ou evitar ao máximo e esperar até o dia que eu perca a qualidade de vida? Deixa o Marco falar um pouquinho, mas eu posso... Não, é exatamente o que a gente acabou de conversar, né? As primeiras avaliações que eu fiz da Paula, eu fiquei assustado de entender como que ela estava jogando, né? Porque assim, eu achei que ela veio só por causa do quadril, mas era um pacote completo, né? Ela tem artrose no joelho, no tornozelo. Então, realmente, ela já tem muita tolerância. Isso é muito comum com a maioria dos pacientes, né? Eles acabam convivendo com a dor, com a limitação, vão tolerando isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o momento ideal é só quando isso te incomodar de verdade, quando você sentir um impacto em termos de dor, de limitação técnica, né? E uma coisa muito grosseira. Porque só a amplitude de movimento não é um bom parâmetro. Até porque, com isso daí que você tem de limitação, né, um pouquinho mais de 90 graus, você acaba fazendo todas as coisas no dia a dia, tendo uma vida bem satisfatória, assim, para a média das coisas. E também você está com isso há bastante tempo, né? Então, não é exatamente uma novidade. Mas eu acho que eu e o Jader faríamos uma junta e falaremos para você esperar um pouco, sim. Assim, cirurgia de prótese de joelho, de quadril, não é uma cirurgia de urgência, né? Você pode programar, você pode ver o melhor momento. E uma vez que você faz a cirurgia, está feita, não dá para voltar atrás. Então, eu acho que o paciente está bem certo, o médico também, né? Enfim. Mas é porque, gente, parece uma coisa simples, mas quando eu vejo alguém agachando, meu olho enche de lágrima. Porque eu não me lembro a última vez que eu agachei. Eu acho que eu tinha 3 anos a última vez que eu agachei. Mas vamos lá, o pessoal está fazendo um monte de pergunta aí. Eu vou aproveitar mais uma pergunta. A gente estava falando sobre o limite da dor, mas tem uma pergunta que fizeram, que é da Cristina. Que ela gostaria de saber da Paula se antes da cirurgia ela sentia dor no quadril até enquanto dormia, ou seja, ela acordava com dor. Olha, a Cristina, né? Cristina, eu estava treinando com muita dor, vivendo com muita dor, eu já não conseguia mais colocar tênis, sandália, tinha dificuldade para fazer muitos movimentos, a dor era constante, não cruzava mais as pernas. E aí chegou a esse momento de realmente não conseguir mais ter posição. Eu encontrei uma única posição para dormir e aí degradou tão rápido que eu já não tinha mais posição para dormir. Então, esse foi o meu limite, né? Ali eu vi que realmente eu já tinha ultrapassado todos os limites. Meu marido acordava de madrugada, eu estava sentada na cama chorando. Só que o atleta é tão doido que, ao invés de eu querer tomar uma providência, eu estava pensando em comprar uma poltrona daquela bem confortável que faz massagem para eu dormir sentada. Olha isso, gente, que loucura! A gente só pensa na solução para continuar treinando, para continuar fazendo aquilo, mas assim, eu falei, não, peraí, gente, está comprometendo todo o resto. Eu não conseguia mais fazer coisas simples com a minha filha. Legal. Isso é uma coisa muito, muito interessante ouvir, porque as pessoas que têm artrose, que têm o desgaste, elas aprendem a conviver com uma dor por muito tempo, e uma dor que não é pouca, é uma dor de grande intensidade, né? E as pessoas, elas se acostumam com isso, né? Então, o que a Paula contou e que a gente ouve dos pacientes é a linha final, né? O paciente fala, pô, não aguento mais, eu estou muito ruim, né? Só que a história de dor, normalmente, ela é muito anterior a isso. O paciente tem dor há anos, né? Depois que a Paula voltar aí, eu vou pedir para ela contar. A maioria dos pacientes fala assim, essa dor é minha companheira, essa dor tá comigo. O nome dela, a dor dela tinha um nome, até que eu esqueci, ela vai lembrar. Quando a gente fala, voltou? Voltei. O que eu estou falando aqui é que a dor crítica foi essa que motivou você a operar, né? É uma dor mais recente,
Mas que é uma dor que você conviveu durante anos, porque para uma articulação desgastar totalmente não é uma coisa rápida. São anos e anos de desgaste. E eu brinco que as pessoas falam assim, a dor vira companheira. A tua até tinha nome, né? Você chamava a dor do que mesmo? Rogério. O Rogério, é. Nossa, O Rogério aqui, que era a parte do adutor dela que doía. Pô, o Rogério aqui me dói demais, doutor. E aí a sensação para o paciente que vai tendo artrose no quadril é que é uma dor tipo uma distensão, que é uma dor muscular, que vai acompanhando, mas na verdade já são sintomas iniciais da artrose, né? Então acho que o grande recado para a galera que está convivendo com a dor é que assim, não é normal viver com dor. Tomar uma decisão. Mas definitivamente não é normal. Então, se tem bastante dor, se afeta a sua qualidade de vida, procura um ortopedista aí, porque realmente você está numa fase ruim, ainda que você esteja convivendo com isso, né? Sim, gente, isso eu só vou reforçar isso que o doutor falou. Eu vou falar por experiência própria. Claro que nós atletas também, a dor é uma coisa que faz parte, então a gente cria também algo psicológico que faz a gente lidar com isso de uma maneira um pouquinho mais natural. Mas nós somos seres humanos, não somos incrivelmente resistentes. E a gente, antes de chegar a esse ponto, procura um médico, procura um especialista, porque realmente chega num limite em que, quando a gente tomar a decisão, depois que a gente passa desse limite todo, a gente deixou de viver durante meses, entende? E hoje em dia, gente, não dá para perder tempo. Na verdade, nunca podemos perder tempo. Mas hoje em dia, com tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que viver intensamente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Com essa pandemia, com essa loucura e a gente, né, perdendo muitas pessoas que a gente gosta. Então, é preciso dar prioridade à qualidade de vida. Total, total. E, inclusive, a minha qualidade de vida agora se trata da minha parte mental, que era uma coisa que até calhou aqui de conversar com vocês. Porque quando eu percebi que eu já estava sem dor, o meu corpo todo, assim, vibrando, brincando, se divertindo de estar sem dor, eu percebi que a minha cabeça estava precisando dar uma segurada, sabe? Até porque eu estou em transição de carreira, eu estou a ponto de tomar novas decisões, novos caminhos. Então, isso não quer dizer que eu não vá jogar vôlei, né? Porque no vôlei de praia é bem mais... Ó, o doutor desesperado. Ai, o vôlei de praia é mais possível. A quadra realmente é algo que não me passa pela cabeça por causa do impacto, mas a areia absorve bastante o impacto. Nesse ponto, é possível sim que eu volte a jogar. Até porque eu lembro muito bem que na minha ligação com o doutor, ele falou assim para mim: Paula, mas não existem dados de jogadora de vôlei ter voltado a jogar. Eu falei, é isso que eu gosto. Então agora eu vou ser a primeira. quero ser única. Então, assim, não quer dizer... Pode ser que eu volte a jogar, mas estou num período importante e que eu acho que muitas pessoas também têm que estar de olho. Enquanto eu estava ainda gozando da felicidade de estar sem dor, eu já comecei a fazer terapia antecipada, porque eu falei, opa, daqui a pouco esse mar de rosas pode ser que não esteja mais. Então, assim, isso, gente, é o motor da gente, né? Uma Ferrari sem motor não vale nada. Então, a gente tem que também não cuidar só da parte física, não. Então, mas principalmente da nossa cabecinha e dar prioridade à qualidade de vida. Verdade. Perfeito. Marco, o pessoal tem perguntado bastante aqui, acho que é um gancho legal do pós-operatório. O que dá para fazer no pós-operatório, o que não pode? Acho que é legal ver a parte médica e ver como é que foi no caso da Paula. O que não podia fazer no começo, o que ela já consegue fazer, e uma dúvida sobre como é que é o retorno da musculatura, porque é esperado que no pós-operatório você tenha uma atrofia muscular, depois você vai ganhando de novo, mas como é que é isso? Então, como é que foi o seu pós? Normalmente, tudo que eu vou falar aqui é uma média, né? Porque ninguém é igual fisicamente, emocionalmente, cada pessoa reage de uma forma diferente para uma cirurgia. Mas, de uma maneira geral, as primeiras semanas, elas têm um pouquinho mais de limitação, as primeiras 2, 3 semanas. Mas, em contrapartida, o paciente já percebe imediatamente que a dor melhora.
Então, esse é um balanço interessante, né? A pessoa sente que está com menos dor, a perna fica meio pesada, um pouco de desconforto, fica usando muletinha ali por 7, 10, 14 dias, dependendo do paciente, mas já é mais confortável porque a dor some. A partir daí, começa um trabalho de recuperar toda a força muscular, né, e o equilíbrio postural que os pacientes perdem antes da cirurgia. Lembrando sempre que na maioria das vezes são anos de limitação, de movimento, menos atividade física, então isso gera uma atrofia. Quase sempre é perceptível, sabe? As pessoas têm uma perna diferente, um glúteo mais atrofiado, tal. Então o processo para recuperar isso vai seguindo a partir dessas semanas até 6, 8 meses. Né? Na fase inicial, as primeiras 4 semanas, a gente evita atividade de mais demanda, sobrecarga, esforço com peso intenso, né? Resistido e tal. Para quem acompanhou a Paula, saiba que, óbvio, ela é uma pessoa privilegiada fisicamente e tecnicamente, né? Então, talvez não seja muito parâmetro para a grande maioria das pessoas como ela evoluiu, porque ela sempre teve uma consciência corporal muito grande, uma memória muscular. Ela, mesmo com o desgaste, ela foi para a cirurgia numa condição física muito boa. Então, tudo isso faz muita diferença, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas podem esperar aí, com as técnicas que a gente usa, que entre 3 a 5 semanas tenha algum conforto para a atividade do dia a dia e possa começar depois disso a fazer atividade mais intensa para recuperar a musculatura e tudo que foi perdido ao longo de anos, né? Não, e deixa eu contar um detalhe para vocês, gente. Eu mando mensagem pro doutor, eu posso ir para areia? Aí ele demora para responder, tipo assim, desesperado, sem saber o que falar. Aí, quando eu falo, brincar na areia? Coisas, aí ele me vê dando peixinho na areia, ele me manda mensagem, só me resta orar por você. Aí eu falei, doutor, você vai ter que trocar todo o seu protocolo, né? Ele falou assim, sim, o meu novo protocolo é nunca mais operar uma bicapiolite. Porque realmente tem essa vantagem, né, doutor? Eu sou uma paciente jovem e com um corpo de atleta, né? Então isso ajuda muito. Mas independentemente de outras pessoas de idades mais avançadas ou não, já no primeiro dia você já não tem dor. Então isso já é uma glória, né? Você já é um alívio. E eu queria, gente, falar de uma coisa super séria que a Gladys Brandão, ela ficou até brava com a gente aqui, porque ela falou assim, as pessoas que acostumam com isso são aquelas que não têm convênio. Não acho graça. Não sei por que ela ficou brava. Realmente é muito sério, porque vocês sabem que essas pessoas que dependem do governo, que dependem do SUS, passam anos e anos e anos na fila. Né? Então, assim, a gente tem que usar esse espaço, usar a nossa influência para também tentar melhorar essa questão. Gente, só eu sei que eu estava vivendo. E essas pessoas que ficam tantos anos convivendo com essa dor nesse nível, é realmente muito, muito sacrificante. É uma coisa que realmente você está sobrevivendo, né? É algo que, não só questão do quadril, mas joelho, cirurgias que realmente limitam para fazer tudo, inclusive trabalhar, né? E normalmente a maioria dessas pessoas precisam muito do trabalho. Então, assim, espero que a gente consiga, através da nossa influência, usar isso a favor, né, dessa melhora desse setor, para dar uma assistência mais rápida, porque realmente, gente, deve ser muito difícil. Eu sinto muito por vocês. Não é fácil, e ainda vou falar mais. Eu estava em troca de convênio, tá? Então, quero deixar registrado que esse cara aí, ó, esse médico lindo, maravilhoso, e o Hospital Moriá me acolheram, tá? Se não fosse por toda a minha carreira, toda a amizade que a gente construiu, talvez eu também estaria sem cirurgia. Então, eu entendo vocês e só tenho a agradecer imensamente. Não, excelente ponto, porque assim, várias vezes a gente foi conversando isso, né, ao longo da série, inclusive, da gente apresentar uma realidade que realmente é muito privilegiada do ponto de vista tecnológico, de recurso. A gente faz hoje no Moriá o que se faz de melhor no mundo, em todas as áreas que envolvem a medicina aqui, nos especialistas que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba servindo como uma referência
Porque as pessoas, às vezes, estão ali na fila do SUS tal, e não estão nem entendendo que existe alternativa, que a cirurgia é um caminho bom. Eu sempre brinco isso, né? Eu sempre falo isso. Para quem tem artrose grave, tem esse grau de limitação, as próteses são a solução. Entendeu? A questão se vai fazer técnica, se não vai, como vai ser, quem vai operar, isso é outra discussão. Mas essa cirurgia, ela é, na grande maioria das vezes, realmente a solução para esses pacientes que têm artrose grave. Então, que isso sirva de referência, que teu exemplo, a tua recuperação, sirva como modelo para as pessoas realmente poderem brigar, inclusive, por isso, né? A minha equipe gerencia um hospital no SUS, né? E a gente tem um projeto de prótese lá. E é muito interessante, porque assim, começou muito tímido, mas num prazo muito curto a gente já tem fila lá para operar pacientes nos próximos 2 anos. Então, não é uma iniciativa isolada que vai resolver isso, né? Realmente, a gente precisa de muito mais seriedade para encarar os problemas de saúde pública, né? E não é só na ortopedia, né? Imagino que isso também se estende para várias outras especialidades médicas, né? Com certeza, doutor. E o que a gente puder fazer, faremos, né? Depois, se você tiver outros meios, né, que você puder indicar para essas pessoas, me passa que eu dou um jeito de colocar para todos eles saberem. Com certeza. Deixa eu perguntar, alguém desativou os comentários? Porque para mim não estão acontecendo. Pra gente tá normal. Para mim tá normal também. Eu queria ver as perguntinhas, mas não estou vendo mais. Será que mexeu alguma coisa? Não, tem mais pergunta aqui. Pergunta não falta, fiquem tranquilos. Então, tem gente perguntando um pouco como é que é a fisioterapia, Paula. Como é que foi essa questão da reabilitação? Porque a fisioterapia, geralmente, em pós-operatório de prótese, seja de joelho, quadril, a gente começa uma fisioterapia internada até para o paciente começar uma ativação muscular, começar a se sentir confiante, começar a ver como é que é a postura para muleta, andador e tudo mais. Como é que foi com você, sua experiência? Você chegou a fazer fisioterapia no pré-operatório, fez só no pós, se adaptou bem? Como é que foi isso? Bom, eu fiz a físio logo após, no mesmo dia, na verdade, né, doutor? A gente já estava ensaiando ali uma manchete para o desespero do doutor Marco Aurélio. No dia seguinte, já comecei, claro, gente, tudo no beabá, né? Eu sou humana como todos vocês e, assim, foi devagarinho, gradativo, até ganhar confiança. Toda cirurgia que a gente faz, o pós-operatório, primeiro é a gente ganhar força, ganhar mobilidade, aí vem a fase do medo, né? Do receio, você tem receio de fazer alguns tipos de movimento, com medo de prejudicar, e aí você vence o medo, e as etapas são assim. Mas a fisioterapia é extremamente importante, e para mim, 3 dias depois eu estava vindo para o Rio de Janeiro, e já comecei a fisioterapia intensamente, com foco em ganho de mobilidade e também ganho de força muscular, porque é a musculatura que dá o suporte, né, para a articulação. Então, já foi baseada nisso a minha fisioterapia. E é o que vai ser para todo mundo, só que cada um no seu tempo, né? É preciso que cada um respeite o seu próprio tempo, mas acredito que o protocolo seja o mesmo. Para mim, foram 3 meses bem feitos de fisioterapia, o que me deram, todo com respaldo do doutor também, que eu acho que isso é muito importante, né? Você poder continuar tendo essa orientação, até para que esteja em conjunto com os fisioterapeutas, e ele tem super acesso, né, para isso, abre esse acesso para acompanhar. Então, essa parte é realmente importante. A fisioterapia bem feita logo após qualquer cirurgia, ela garante aí um resultado a médio e longo prazo muito satisfatórios. Eu costumo dizer que... Fala que eu te escuto. Eu costumo dizer que metade do sucesso da cirurgia é o cirurgião e a técnica dele, mas a outra metade é a reabilitação. Sem reabilitação boa, nada funciona bem. Completamente. Marco, o pessoal está perguntando, assim, a gente sabe que complicações são bem pequenas, se colocar na balança, eu acho que complicação, assim, perto do benefício de uma prótese de quadril, a complicação fica bem pequenininha, mas ela existe. Tem uma paciente
que ela falou que foi submetida a uma artroplastia de quadril e depois de 40 dias ainda está com a perna um pouco adormecida. Se é normal, se pode ter acontecido alguma coisa. É lógico que é difícil dizer o que aconteceu sem examinar o paciente, mas Claro, claro. fala um pouco sobre possíveis complicações. Isso. Excelente ponto, Jader, porque assim, quem vê tanto falar, a gente fala da cirurgia, de bons resultados, de qualidade de vida, pode, em algum momento, ter a sensação de que não tem algum problema que pode dar errado. E lógico, como em toda cirurgia, a prótese de quadril e a prótese de joelhos têm um risco de ter complicação. Mas o que você falou é exatamente o ponto. Como a cirurgia é um custo-benefício, quer dizer, a pessoa que está muito ruim, muito limitada, com uma possibilidade de ter um resultado muito bom, na grande maioria das vezes, vale esse custo-benefício, até porque as complicações, elas são muito, muito baixas. Quando a gente acompanha os pacientes, participa de grupo de Facebook, vê, acaba saltando aos olhos muito mais o que dá errado do que dá certo. Mas o que eu sempre brinco é que, assim, os pacientes que estão bem, a grande maioria deles eu acabo nunca mais vendo, porque eles somem, entendeu? E a gente não tem mais contato. Então, é super importante saber que o resultado, na grande maioria das vezes, é muito bom, mas tem uma taxa pequena de complicações que pode acontecer. E como a gente conhece essa cirurgia muito bem há muito tempo, na grande maioria das vezes a gente sabe tudo o que tem que fazer para evitar as principais complicações, né? Então, como a Paula usou meia, tomou anticoagulante um mês, fez a físio direitinho, a gente operou, tomou antibiótico, fez os exames antes para saber como estava a condição geral de saúde. Então, tudo isso conta para o conjunto de informações para que a cirurgia seja o mais bem sucedida possível, né? Perfeito. Com certeza. Uma curiosidade que o pessoal tem bastante é que foi bastante divulgada a cirurgia da Paula, enfim. E o que o pessoal quer saber é assim, essa cirurgia da Paula foi diferente do habitual? Que técnica diferente foi essa? O que foi diferente na Paula? Explica pra gente, Marco. Acho que você é o Tá. melhor cara talvez A não conheça Paula para dizer isso. definitivamente é uma paciente diferente, né? Mas a rotina, ela é muito boa, entendeu? Por quê? A grande maioria dos pacientes que faz a cirurgia aqui no Hospital Moriá vai embora no dia seguinte, né? A grande maioria. Eu vi que tem uma pergunta daí perguntando, Paula, quanto tempo você ficou hospitalizada? Responde aí. Nenhum. Nenhum. Ela foi embora no mesmo dia. Por quê? Cerca de 20 a 30% dos pacientes a gente consegue dar alta no mesmo dia. A maioria dos pacientes é paciente mais jovem, é um paciente que tem uma motivação psicológica melhor. Às vezes é um paciente que já operou um lado e já sabe como é a cirurgia, então quando ele opera o outro, ele já fez o cursinho, né? Então ele está muito mais experiente, está muito mais Mas, doutor, eu acho que consciente a do que tem que incisão é fazer. muito importante, né? Isso. Exatamente. E por que a gente tem essa rotina que provavelmente é bem diferente da maioria das experiências que ainda tem no Brasil? Porque a gente faz uma técnica, que é uma técnica menos invasiva, que é a técnica que chama de via anterior, né? Eu faço isso, né, desde que a gente começou esse projeto de rotina em 100% dos pacientes que eu opero, há quase 8 anos. E esse cortinho na frente, né, que em mulheres a gente faz aquela incisãozinha de biquíni, né, que é um pouquinho mais estética, ou pode ser uma incisãozinha reta, ele é um caminho para o quadril que a gente não precisa mexer em nenhum músculo. A gente só afasta o músculo sem cortar o músculo e chega direto no quadril para fazer a cirurgia. Isso tem mostrado em vários trabalhos no mundo nos últimos 10 anos que acelera muito a recuperação nesse prazo imediato. Então a gente consegue dar alta mais rápido, o paciente tem menos sangramento, tem menos dor, tem menos complicação e tem mais independência porque a musculatura está íntegra. Então esses pacientes ficam menos tempo com muleta. Eu falei para a Paula ficar uns 10 dias, ela não conseguiu ficar de muleta, ficava mandando fotos sem, né? Então, assim, mas isso é muito comum. Não é só porque ela também tem um perfil físico diferenciado, mas isso é um pouco da nossa experiência para a maioria dos pacientes por causa da técnica que a gente emprega aqui, né? E isso acaba, assim, sendo um benefício muito grande. Isso foi o que me deu muita confiança também quando você me explicou tudo, porque muitas pessoas que fazem lateralmente ou posteriormente têm uma recuperação muito mais difícil, né, doutor?
pelo fato do corte dos tendões e ligamentos, não é isso? Isso prejudica um pouco, mas eu acho que o grande fator é a questão técnica e a especialização do médico. Por quê? Um médico experiente que domina bem fazer a cirurgia por via posterior, ele tem excelentes resultados, né? E na via lateral também. O que a via anterior faz é encurtar um pouquinho esse prazo, em termos de recuperação. Alguns trabalhos mostram que acima de 8 meses, um ano, os pacientes estão muito parecidos, entendeu? Mas esse ganho de curto prazo hoje na nossa realidade faz bastante diferença, né? Porque se eu perguntasse para você, você quer dirigir com 15 dias ou 2 meses, né? A pergunta é óbvia, a resposta é óbvia também. Então, nesse sentido, isso tem trazido bastante benefício, não só para os pacientes, para a gente como médico, que também tem visto recuperações mais rápidas e menos complicação, e para o sistema como um todo, né? O convênio paga menos, o hospital consegue rodar leito. Então, esse é o tipo de intervenção que melhora todas as pontas aí dessa cadeia. Uma menina, maravilha, a Bruna Gomes, falou assim: a minha dor é quando ando e se eu sentia isso, assim, que parece que a perna está maior que a outra. Ô, Bruna, com certeza, assim, eu já não conseguia mais andar. Eu sou toda posuda, tem que andar bonito, só que eu não conseguia mais andar sem mancar. Então eu fazia uma força tremenda para não mancar, mas eu realmente tinha essa sensação, sim, de perna maior que a outra. Sem contar a dor no adutor, né, gente? Na virilha, meu Deus, que coisa que era aquilo. E a outra, a, a nossa outra participante aqui, falou que quando dá crise dorme sentada. Ai, que dó. Meu Deus, eu sei exatamente o que é isso. E você sabe o que é louco? Todas as pessoas que entraram em contato comigo, a primeira coisa que eu falava era assim: me diz o que você sente. Aí começa: tô mancando, não consigo dormir, virilha. Eu falei: ó, vai lá pro doutor, vou te passar o contato, vai operar. Então, assim, os sintomas, eles são muito parecidos, sabe? Muito, já é completamente indicado. E até eu já consigo, manda o exame. Aí eu olho, gente, achando que eu entendo alguma coisa. Aí eu olho, tem que operar. Quando eu vejo parecido com o meu, eu já sei, e juntando com sintomas, eu já sei que, infelizmente, é hora. Vou mandar um abraço para o Erlon, que também é atleta olímpico, medalhista, está conectado com a gente. O Charles está falando, o Charles Babler, quer que a Paula vá jogar no vôlei de praia. Quem sabe? Estou me preparando para isso. Estão me perguntando aqui, ó, em relação ao joelho, se também tem essa via anterior. Na verdade, no joelho só tem a via anterior, né? O corte é sempre na frente. O que muda é que lá dentro, antes de chegar dentro do joelho, tem algumas pessoas que fazem uma via através do tendão ou afastando o músculo. Tem benefícios, um pouco mais em relação a uma técnica ou outra, mas de maneira geral é bem diferente do benefício que se teve no quadril. Porque nessa via lateral convencional, a gente não, porque eu não faço essa cirurgia, mas secciona mesmo o músculo, o tendão, e na via anterior, como o Marco falou, você só afasta. Então, poxa, a recuperação pós-operatória é muito melhor. Então, no joelho é um pouco diferente, não é dessa forma, não. No joelho hoje é difícil fazer cirurgia aberta, né, doutor? Hoje tudo... Quanto por cento é por artroscópio? É que depende muito assim, do caso, né? No joelho tem a parte de medicina esportiva, que é reconstrução ligamentar, a cirurgia de menisco, cartilagem, que às vezes dá para você fazer por artroscopia, que são aqueles 2, 3 furinhos na frente do joelho. Mas a cirurgia de prótese de joelho não tem jeito. Sim. A cirurgia continua sendo aberta, né? Sim. Então, mas só nesses casos, no caso de ligamentar, não mais aberta. No caso, assim, da parte ligamentar, não. O ligamentar hoje em dia é 99%, 100% artroscópio. 100%. Porque na minha primeira cirurgia, o primeiro médico que eu fui, eu estava perdendo a Olimpíada de 2004 em Atenas. Então, assim, eu era muito jovem, estava muito triste, muito frustrada, né, com aquilo, 3 meses antes da Olimpíada. Então, assim, e o médico tem esse papel, vocês têm esse papel também, não só de ser especialista, mas vocês são, antes de ser especialistas, vocês são humanos, né? Então, ter esse acolhimento inicial é extremamente importante. E aí, eu fui em um médico que era, assim, referência
em joelho no Brasil e tal. Só que ele já estava mais velho. E aí, quando eu cheguei na sala, no auge da minha frustração, já chorando pra caramba, ele virou para mim: o que você tem? Falei: eu rompi o cruzado. Aí meu médico começou a falar e tal, e eu já chorando. Ele virou a tela e falou assim: vai ser assim, sua cirurgia aberta, por causa de um cruzado. Então, assim, nessa época ainda se fazia cirurgia aberta para o caso de ligamento. Mas hoje não mais, né? Hoje só A cirurgia aberta funciona bem, né? Você consegue fazer a reconstrução. A questão é que hoje em dia, se você pode fazer com 2, 3 furinhos, muito a melhor, recuperação né? é muito pior, né? Claro. Muito mais Sim. demorado. Mas assim, a gente volta também naquela questão do hospital público, né, Marco? Porque a cirurgia artroscópica, lâmina de Shaver, equipe de bomba de infusão, detalhes de materiais que muitas vezes o SUS não libera. Então, todo esse avanço tecnológico, infelizmente, não está disponível para todo mundo. Ai, gente, eu estou super chateada que eu não estou vendo as perguntinhas. Não sei o que aconteceu. Não, mas tem mais, Marco, para você agora aqui. Ó, a gente aqui as perguntinhas da galera, sabe, interagindo. Mas eu tenho uma lista aqui. Marco, tem um paciente que mandou uma mensagem falando que ele faz uso de corticoide e teve uma necrose. Queria que você falasse um pouquinho sobre a relação dessa medicação com a patologia, se tem algum tratamento, o que é possível. Isso. Bom, a prótese a gente faz, na grande maioria das vezes, nos casos de pessoas que têm desgaste, que é a artrose. Mas a causa mais comum que leva um paciente a fazer prótese, principalmente os pacientes jovens, é esse probleminha que a gente chama de necrose. Necrose é quando o sangue que devia chegar no osso da cabeça do fêmur não chega por algum motivo e esse osso ele morre e aí deforma. O corticoide é uma das medicações que a gente sabe que tem uma relação muito forte com isso, né? Assim como o etilismo, o álcool, doenças neurológicas. Mas o corticoide, sem dúvida nenhuma, é o que a gente mais identifica. E o uso crônico, quer dizer, por muito tempo, de corticoide, principalmente oral ou venoso, pode levar à necrose, que acaba causando esse defeito no quadril e pode ter a necessidade mesmo de fazer uma prótese, né? Legal. Mais dúvida do pessoal aqui, ó. Quanto tempo durou a cirurgia da Paula? Segundo a série O Hospital, 2 horas e 25, né? Foi isso aí. Mas você já tinha dito que tinha sido um pouquinho mais demorado por causa da musculatura, né? Sim. E essa é a desvantagem de fazer a cirurgia por via anterior em quem é muito forte. Porque a gente fala assim, é só afastar o músculo? É só afastar o músculo se for um músculo fraquinho, né? Se for um músculo forte e um osso muito rígido, é uma cirurgia mais trabalhosa. A gente, mesmo com anestesia, tudo acaba brigando um pouquinho lá no dia a dia, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabia que ia ser um pouquinho mais trabalhoso, mas na média é uma cirurgia que dura 1h30, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos nos casos, mas essa é a média dessa cirurgia em termos de tempo. Legal. Que mais? Outra dúvida, se existe a possibilidade de alergia à prótese, Marco, ao metal. Cara, é uma complicação rara, mas é uma coisa que foi descrita na literatura, sim. Tem alguns pacientes que podem ter reações alérgicas a metais, e não é só em prótese, tem pacientes que têm até com placas, parafusos, né, outro tipo de contato interno com esse tipo de metal. Mas é uma coisa que foi muito discutida há uma década atrás, quando estava bastante comum a gente fazer a prótese de metal com metal, né? E aí a gente percebeu que esse desgaste de duas partes de metal, uma cabeça do metal com revestimento de metal, liberava umas partículazinhas metálicas no corpo. Isso aumentava a chance dos pacientes que têm predisposição a ter alergia manifestar um quadro alérgico, sim. Mas é super raro, viu? Não é uma coisa tão comum, não. Esses pacientes, é bem raro mesmo. Eu tive um paciente até hoje e essa paciente já veio assim, de uma consulta com um alergista, uma reação alérgica grave, não poderia. E aí tem algumas próteses que são recobertas com material diferente, mas é uma coisa super rara. Algumas vezes eu acho que
Porque, assim, como existem complicações do tipo uma infecção, e às vezes a pessoa pode se confundir, meu corpo rejeitou. Mas às vezes pode ser uma infecção da prótese, né? Que é uma coisa rara, mas que pode acontecer. Então, reação alérgica é ultra raro. É um negócio super raro. Deixa eu É perguntar isso. uma coisa que eu achei, quando você me explicou, doutor, eu achei tão lindo, só que eu não sei reproduzir. É, como, é, qual que é o nível de atrito entre o titânio e a porcelana? Por que foi substituído a cabeça do fêmur pela porcelana? Fala, gente, olha isso, é muito Legal. bonito isso. E aí já está aí calhando com várias perguntas aí, o pessoal querendo saber quanto dura uma prótese. O Edson aí também fala um pouco dos materiais, cerâmica, poli e tal. Que é extremamente interessante vocês entenderem. Que, assim como o osso que tem atrito com atrito, quando a gente põe uma prótese, é um material que também vai desgastando com o tempo, né? É uma coisa absolutamente natural. Mas, com o desenvolvimento tecnológico de materiais, a gente sabe hoje que uma cabeça de cerâmica, né, que é o que a gente mais usa, principalmente em pacientes jovens, num encaixe, num revestimento da bacia, de um plástico que é de polietileno, e esse plástico hoje ele já é de uma densidade muito alta, isso causa um desgaste muito pequeno. As partículas que isso vai fazendo ao longo dos anos é muito pequeno, quase num nível insignificante, né? Por que eu estou Comparado a falando quê, isso? doutor? Porque Você falou, você fez uma comparação que eu achei linda. Os menores atritos, sei lá, alguma coisa que você falou. não, eu estava falando da cartilagem, acho, não é que tem baixíssimo atrito, mas assim, a cerâmica, ela não deixa isso desgastar numa proporção tão grande. Então, isso faz com que a durabilidade da prótese seja muito maior do que era 30 anos atrás. A média da durabilidade de uma prótese hoje é 25, 30 anos, né? Com bastante segurança na maioria dos pacientes. Agora, nada disso se compara ao coeficiente da cartilagem. A cartilagem, sim, é um material quase perfeito e talvez seja essa memória que você tem aí de a gente ter conversado, né? Quando a gente compara a capacidade da cartilagem deslizar, ela é um atrito tão baixinho, que é até muito menor do que seria o gelo, né? No gelo, assim, que é um dos menores coeficientes que tem do gelo, né? A cartilagem ela é 10 vezes mais lisa do que o gelo. Então, é um tecido muito perfeito que a gente não consegue imitar com as tecnologias que a gente tem hoje ainda, por enquanto, pelo menos. Né? É isso que eu achei lindo. Eu fiquei imaginando gelo com gelo, porque não existe Mas atrito, esse é né? o corpo humano, é perfeito, né? Eu achei lindo isso, muito bacana. Esse dado aí, Paula, é assim, que cartilagem tem menos atrito do que gelo, do que aço e aço lubrificado e do que neve e madeira. Porque, imagina, escorregar na neve com esqui no gelo. A cartilagem tem menos atrito que isso. E Nossa Senhora. nada. É incrível, né? Não, gente, e o doutor falou que a cartilagem é quase perfeita só porque ela é destrutível. Só por isso, porque ela é linda, maravilhosa, muito É verdade. bem-vinda. Só que o único defeitinho dela é que ela se vai. E é igual o dente, né? A gente só tem igualzinho quando a gente nasce. Depois que desgastou, já era. Só imitação. Marco, o pessoal está perguntando aqui agora um pouquinho sobre a artroscopia de quadril. Qual a indicação, que lesões que você trata por artroscopia? A artroscopia, né, que é aquela cirurgia por vídeo, é uma cirurgia também que para o quadril é razoavelmente recente, né? A gente domina isso há uns 15 anos. Se comparar com o joelho, que já tem uma história muito maior, o ombro também, é uma cirurgia mais recente. Mas, para tratamento de algumas patologias do quadril, o que a gente sabe hoje é que ela tem um lugar bem específico, né? A gente consegue resolver os casos iniciais de artrose, que a gente chama de síndrome do impacto. Quando tem um desgaste e um acometimento da articulação, aí às vezes a artroscopia acaba não tendo muito efeito. Mas se a gente identifica aí antes que a pessoa tem um defeito na forma do quadril, uma tendência ao desgaste, e faz uma cirurgia por vídeo muito precocemente, é a situação que a gente tem bons resultados, em algum grau consegue até preservar a articulação desse paciente para não ter um desgaste no futuro. Legal. Perdão, Tem uma gente. dúvida aqui também. Pode falar, Paulo.
Não, perdão, é porque eu tive que sair aqui uma urgência. Imagina. Estão perguntando também, Marcos, se tem alguma influência, obesidade e patologias da articulação. Desgaste, se a obesidade pode piorar o desgaste. Mecanicamente, a resposta é sim, né? Especialmente os joelhos, né? O Jader sabe bem, são bem sensíveis a essa questão da carga e o quadril também é, né? Agora, a pergunta quase sempre está linkada a uma outra premissa, né? Poxa, eu preciso perder peso para fazer uma cirurgia? A resposta seria o ideal, mas quase nunca é o real. Por quê? Quem tem um desgaste grave não consegue fazer atividade física. E é muito, muito complicado perder peso sem estar ativo fisicamente, né? Então, sim, tem uma relação com a artrose, com o desgaste, mas não tem necessariamente uma relação com a indicação e o melhor momento para a cirurgia. O doutor, inclusive, as pessoas que estão no peso ideal, se elas não conseguem fazer atividade, elas não têm ganho muscular, né? Então, essa limitação ela vai ser permanente da mesma maneira. Claro Sem que dúvida. a perda de peso é importante, mas mesmo para as pessoas que, né, que estão no seu ideal, tem esse limitador terrível aí no caso da artrose. E sem dúvida nenhuma, a massa muscular ativa e numa condição boa é muito mais relevante do que a questão do peso. Eu sempre brinco, né? Tem pessoas que estão muito abaixo do peso, mas não tem uma condição muscular boa, que tem dor, tem limitação, assim como tem pessoas que estão um pouco acima do peso, mas tem uma condição muscular boa que o corpo está equilibrado, né? Então, antigamente os médicos comentavam, você tem um desgaste, uma artrose, não faz nada, hein? Fica quietinho. E a gente sabe que hoje é exatamente o oposto. A chance que você tem, se você tem desgaste, artrose, é ter uma condição muscular boa, ser ativo, tentar manter a mobilidade para prorrogar a tua articulação pelo máximo de tempo possível. Inclusive, muito tempo da minha carreira, que eu ainda prolonguei a minha carreira, foi através de trabalho muscular. Porque no decorrer dos anos, a partir dos 30, a tendência da gente é ir perdendo massa, o metabolismo ficar um pouquinho mais lento. E eu tinha tanta consciência de que eu precisava da musculatura que eu só fui perdendo massa gorda e ganhando massa muscular. Assim, só Deus sabe. O dia que eu vi esse dado de 2017 para cá, que era para eu ter ganhado massa gorda e perdido massa magra, e foi o contrário. Doutor, eu chorava. Foi antes da gente fazer a cirurgia, porque eu falava, só Deus sabe o que eu faço para manter essa massa. A base da alimentação e muita malhação, e assim, com muita dor. Malhando com muita dor, sabe? Fazendo força ali, que eu não sei de onde vinha, sabe? Vem de Deus mesmo, porque manter massa muscular com dor é terrível mesmo, né? Então, de repente, fazer a parte da fisioterapia conservadora também pode ajudar, né? Fazer um protocolo conservador pode ajudar, porém chega um momento em que a articulação realmente grita muito, né? E aí é hora de pedir socorro para esses feras aí, galera. Gente, a gente vai precisar encerrar. Ah, não! Caramba, passou muito rápido. Eu falei que dava para ficar a tarde inteira respondendo pergunta. É verdade. Então, encerra e volta. Eu vou pedir para a Paula. Paula, suas considerações finais. Eu inicialmente agradeço a presença dos dois. O Spalmoriá está sempre de portas abertas. Se tiverem outras perguntas, o pessoal quiser mandar, a gente responde no direct. Mas, Paula, fica à vontade. Gente, olha, eu quero agradecer imensamente, eternamente ao Dr. Marco Aurélio, à Clínica Movité e ao Hospital Moriá por ter abraçado a minha causa, por ter, nos momentos mais difíceis da minha vida, ter feito diferença realmente. Sinto isso como uma gratidão, né, a todos os anos que eu dediquei para o nosso país. Então, isso é muito bonito. Então, gratidão é recíproca. Muito obrigada. Quero deixar um beijo para todas as pessoas que estão com o mesmo problema. Eu tenho falado muito com várias pessoas com esse problema no privado, tá, gente? Pode me chamar, pode chamar o doutor. Eu fiz um post hoje, que tá eu e o doutor na foto. Podem mandar perguntas lá que eu vou responder o que não deu, tá? Até porque as minhas perguntinhas aqui pararam. E eu quero muito poder ajudá-los da maneira que der, de verdade, de coração. Tá? Então, obrigada. Boa sorte para todos vocês e que vocês possam
viver essa maravilha que é não ter esse problema, não só no quadril, né? Mas que os problemas articulares aí em outras articulações também possam ser resolvidos, porque ninguém merece dor. Muito obrigada, gente. Jade, foi um prazer. Prazer é meu. Marco, eu vou deixar para você encerrar. Legal. Obrigado pela oportunidade, Jader. Muito obrigado, Paula. Saiba que é extremamente inspirador ouvir sua história, o seu exemplo. E você tem ajudado muita gente, pode ter certeza. Pessoal, desculpa, foram muitas perguntas. A gente já tinha perguntas antes de começar a live, uma lista. Agora tem um monte de outras. Mas, como a Paula falou, fiquem à vontade para acionar a gente pelos canais. A gente vai fazer tudo que tiver alcance para responder e tentar deixar vocês confortáveis em relação a esse assunto. E muito obrigado aí pela todo incentivo, por todo o estímulo que vocês vieram dando ao longo desse tempo, ao longo da série, sabe? Trazendo aí realmente para a gente essa sensação de que a gente tem mesmo um trabalho que pode ajudar bastante gente e é o que a gente quer fazer na medida do possível, na medida do nosso alcance. Isso. Parabéns à Record, parabéns à série O Hospital, que me fez chorar muito, me emocionou muito, ficou lindo, tá? Obrigada por fazer diferença aí na vida de muitas pessoas também. Legal. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau. Até mais.